glória a Deus. E todo treinador, ele treina uma equipe, sabia? E nós vamos entendendo ao longo da nossa jornada que nós dois juntos fazemos parte dessa equipe, que nós juntos somos uma equipe. E toda equipe, além do treinador infalível, existe uma torcida para essa equipe. Imagina agora que vocês estão lá no estádio torcendo, né, Marcelo? Torcendo ali com o seu time, que você acredita que vai ser campeão. E a gente imagina que a torcida, ela ajuda muito ali os jogadores que estão em campo. A torcida motiva os jogadores ali no campo. A gente fica imaginando aquela arquibancada até, balançando, de tanto a torcida vibra. E aqui existe uma torcida. Aqui na Igreja Brasil para Cristo de Vaza Paulista existe uma torcida para quem? Para o casamento de vocês. Existe uma torcida que fala, vocês podem conseguir chegar a 36 anos de casados. Vocês podem conseguir chegar até mais de muitos anos de casados. Porque a gente acredita que em casamento existe um treinador infalível que faz essa conquista para nós. E além dessa torcida que existe aqui na nossa igreja, no nosso ministério, existe uma torcida que às vezes você deixou lá na sua casa, sabia? Talvez tenha uns toquinhos de gente lá que olha para vocês dois e fala, nossa, eu quero ser igual a eles quando eu crescer. Talvez você já deixou uns tocos grandes de gente. A gente está aqui com o nosso caçula, ali atrás, o André, que já tem 25 anos, mas que também torce por nós, é a nossa torcida. Temos o nosso filho casado, junto com a nossa nora, que torce por nós. E quem que você... Cadê ele? Está aí a fotinho deles? E quem que você deixou na sua casa, torcendo por vocês? Talvez você deixou netinhos que torcem por vocês. Olha aí a nossa torcida. Verlei Júnior, Marcelo, Karen, a Júlia que está chegando na nossa família e o André. É por eles. Eles são os nossos porquês. E essa torcida que nos motiva, né, Guilherme? A estar todos os dias falando sim um para o outro. Então eu queria dizer para vocês, nós queremos dizer para vocês, sejam bem-vindos a essa jornada da equipe campeã que nós preparamos para 2026. Estaremos juntos em algumas vezes, em alguns eventos que nós faremos durante 2026. Então sejam bem-vindos à jornada equipe campeã de 2026. Um dia na igreja, o pastor falou que Deus deu presente para todo casal, o amor. Aí nessa hora eu olhei para minha mãe e para o meu pai e dei um sorriso com o canto da boca. Aí eu soube que Deus fez o primeiro casamento e Deus dá o amor para todo mundo e para todo casal que se ama também. Quando a gente ama, a gente fica do lado, a gente pega um copo d'água. E quando a gente ama, a gente acorda de madrugada para fazer chá. Quando tem amor, a gente come arroz sem sal e diz que tá delicioso. E a gente compra presente quando não é aniversário. E aprendi também que o amor de verdade só existe quando tem o negócio que minha avó falou. Ah, lembrei, só quando tem respeito. Descobri que amor também é cuidar e é também pegar a toalha quando esquece de levar pro banheiro. Amar também é almoçar junto quando fica a família toda reunida. E é fazer doce com a minha mãe. Aí naquele dia eu fiquei orando para quando eu crescer, Deus me dá um amor assim que nem o de vocês. Um amor que resiste a tudo, porque quando é de Deus é para sempre. Quando eu crescer, eu quero um amor assim, que nem a minha mãe, meu pai, meu avô e minha avó, e Deus e você, por toda a vida.
Um beijo pra vocês. Aplaudir a nossa torcida. Isso mesmo. Quanto vale o seu sucesso se você perder a sua família? Quanto vale o sucesso profissional, sucesso ministerial, seja qual for o sucesso, se você perder a sua casa? Nós estamos pensando nisso. Como que nós poderíamos resolver tudo isso para vivermos em equipe? Então nós pensamos em trazer hoje para vocês, sabe, alguns passos, alguns pilares, para que juntos nós possamos aprender de Deus a como nos tornar essa equipe campeã, um casal de sucesso. Teve, Belém, algumas situações aí para nós nos tornarmos uma equipe campeã? Tudo começou quando eu tinha 11 anos de idade. Quando meu pai, pastor Marcelo, muitos conhecem aqui, falou para mim que eu devia orar, pedir a Deus uma esposa. Mas eu só tinha 11 anos de idade. Eu comecei a orar, pedir a Deus. Até que um dia, aos 16 anos, eu entrei numa pequenina igreja no interior de São Paulo, aqui em Várzea Paulista. Era uma igreja pequenininha, paredes azuis, pouca gente. Mas quando eu entrei na igreja, eu vi lá no coral uma princesa, uma menina que me chamou a atenção. Eu voltei para casa convicto que era ela. Escrevi uma carta, mas não foi para ela, porque eu nem sabia o nome dela. Foi para Deus, pedindo para namorar a menina do coral. Olha a menina do coral, gente. Nesse período, essa menininha só tinha 14 anos. Ela nem imaginava que tinha alguém orando por ela para casar, namorar com ela. A cabeça dela, de adulta, filha mais séria, de 5, ela queria trabalhar muito, estudar muito para comprar uma casa para os seus pais. Mas aqueles olhos verdes ficaram me olhando por 2 anos. Recebeu alguns não, senhor? 2 não. Aquela menininha ficou ali olhando, aquela pessoa ali se aproximando, até que um dia, em 1987, ela disse sim para o namoro. Olha lá, gente. Não passando tempo assim, só tinha 16 anos de idade, uns 2 anos esperando. E ali a gente começou a entender que o nosso namoro precisava estar baseado em Deus. Precisávamos ter Deus no nosso namoro, até que Deus nos levou para o casamento. E aí nós começamos a nos organizar para casarmos. E eu lembro que numa data, no dia 21 de outubro de 1989, lembra, Sara? A Sara estava lá me conduzindo. Quando eu saí daquele Monza, bordou a minha tatuagem de contos de fadas. Monza bordou 4 portas, com aquele véu enorme, aquele vestido todo rodado, mangas espufantes, coroinha de princesa, cinturinha de 18 anos, ao lado do meu paizinho. Comecei a andar pelo corredor da igreja, da Vila Ares, do Brasil para Cristo Joaquim. E ali diante de todos, a igreja super lotada, nós dizemos sim um para o outro. Naquele dia, diante de Deus, nós falamos para Deus que estaremos juntos em qualquer situação. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Enquanto eu viver, estarei com E fomos receber os cumprimentos dos nossos convidados ali na porta da igreja. Foram muitos, acho que mais de 500 pessoas estavam ali no nosso casamento. Fomos para a festa. Chegando na festa, nós servimos um banquete para os nossos convidados. Servimos só da limonada, porque a empresa da Coca-Cola deu furo conosco. Os nossos convidados beberam só da limonada. Tinha até balinhas de noiva de coco, batatinha em conserva, aqueles baldão de batatinha em conserva. Sabe o que mais, gente? E pão, carne moída.
vida. E foi um sucesso. Até hoje a gente tem a filmagem do casamento, todo mundo comendo, foi muito bom. Aí partimos para a nossa lua de mel. Ficamos 7 dias em Camboriú. Quando nós voltamos cheios de sonhos. Eu com 18 anos, Verley com 21 anos, cheio de sonhos para serem conquistados. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que o nosso casamento foi um conto de fadas? Como assim, sabe? Como assim? Vocês já ouviram a nossa palestra? Eu pergunto de novo para vocês. Vocês acham que o nosso casamento foi um conto de fadas? Gente, Verley, o que aconteceu? Uma segunda-feira, numa comunhão intensa. Porque crente não brinca, tem o quê? Comunhão intensa. E naquela segunda-feira, naquela comunhão intensa, eu saí de casa, cheguei no trabalho, e nós estávamos numa situação financeira muito difícil. Emprestei um dinheiro aqui, emprestei um dinheiro ali, fui para a rodoviária, terminal de ônibus Tietê. Lá eu peguei um ônibus. Enquanto o ônibus pegava a estrada, eu ficava mais triste. Eu estava abandonando um casamento. Aquela garota que eu tanto amava, aquela garota que eu tanto queria namorar, que eu tinha certeza que ia passar com ela o resto da minha vida, agora eu estava deixando para trás. Enquanto o ônibus andava, eu chorava e ao mesmo tempo eu sentia saudades. Ao mesmo tempo eu falava, não, eu quero estar com ela, mas não, já se viu um negócio desse, eu não vou voltar. Mas isso apertava demais o meu coração. Até que E eu lembro que naquele dia nós tínhamos um telefone sem fio. Sabe aqueles telefones sem fio com aquela antena enorme, preto, sabe, né, Lu? Eu fiquei com aquele telefone nas mãos por 24 horas. Porque o Verley nunca ficava 24 horas sem dar notícias. Desde o namoro, a gente se falava assim praticamente todos os dias. Eu comprava cartelas de fichas de orelhão, ia na rua pra gente se falar, pra conversar. E a gente levou esse costume pro casamento. E ele me ligava, todos os dias a gente estava se falando. E naquele dia ele não ligou. Naquele dia ele ficou por 24 horas sem dar notícias. E eu comecei a entrar em desespero. E eu comecei a pensar tudo quanto é coisa que poderia ter acontecido com meu marido. Ou ele morreu, ou ele foi assaltado, ou ele foi sequestrado, levado ele embora. Até que a minha solução foi estar diante do Senhor e perguntar para ele: Deus, cadê meu marido? Onde está meu marido? No desespero, segurando aquele telefone, achando que ele iria me ligar. Ali ele foi meu socorro, bem presente na hora da angústia. O treinador infalível estava ali comigo para me dar uma estratégia, para entender o que estava acontecendo. Até que diante de tanto clamor, de tanta lágrima, de tanto desespero e angústia, Deus falou assim para mim: vai um pouquinho, Eliana, lá na segunda-feira, ontem de manhã, o que aconteceu ali? Mas foi uma comunhão intensa, Deus. Não foi tão grave assim. Aí eu comecei a lembrar do que tinha acontecido. E eu lembro que eu tinha dito uma palavra que eu acho que era tudo que eu estava esperando ouvir. Eu lembro que pensei: Deus, eu não acredito que foi isso que eu falei. Será que fez ele sumir de casa e ficar 24 horas sem dar notícias? E aí eu fiquei lembrando que o Verley casou muito jovem, com 21 anos, e no meio de tantos conflitos, ele vivia falando: deixa eu fazer cedo, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Sabe aquela coisa de graça? Vou embora. E naquele dia de tantos problemas, de tantas coisas, eu falei para ele: quer ir embora? Mas eu acho que você não é homem para ir embora. Mulheres, eu acho que foi a gota d'água, acho que era aquilo que ele estava esperando, acho que foi um empurrão, acho que foi um empurrão. Mas, gente, como é bom a gente colocar as nossas angústias na mão do Senhor. Amém. Como é bom segurar o telefone e falar: Deus, faz alguma coisa em meu coração. Por 24 horas aquele telefone tocou. Quando atende o telefone, Gá, que a gente se fala de Gá, né? A nossa querida Gá. Gá, onde você está? 24 horas sem dar notícia, o que aconteceu? Estou desesperada. Onde você está? Onde você está, meu Verley? em Porto Seguro.
Eu não sei o que eu ia fazer em Porto Seguro, mas eu fui para Porto Seguro. O Porto Seguro estava em casa, não estava lá. Mas aquele dia eu cheguei em Porto Seguro. Mas aí eu fiquei na conversa e falei, vou embora. Daqui a pouco eu pego um avião aqui, eu vou estar em casa logo. Que avião? Eu não tinha dinheiro. E avião aqui era só final de semana, não ia ter avião. Aí eu cheguei na pequena rodoviária de Porto Seguro. O primeiro ônibus para São Paulo era de Cruz das Almas. Alguém conhece Cruz das Almas? Você acredita que conhece? Você acredita, pastor? Como presbítero, você acredita que nós conhecemos Cruz das Almas? Esses dias nós fomos ministrar lá na Bahia e no caminho que nós fizemos para chegar na cidade de Santo Antônio de Jesus, nós passamos em Cruz das Almas. Olha, Cruz das Almas, existe mesmo. Eu nem queria parar para tirar foto ali na Cruz das Almas, eu não vou embora. Mas ali, naquele lugar, eu liguei para ele e eu vou voltar. Chorando, em prantos, eu tomei a decisão de voltar. E aí foram 24 horas mais. Agora com a esperança, agora confiando em Deus, agora na certeza. Mas eu tinha uma dúvida: como que ela vai me receber? Eu tinha certeza que eu ia voltar para casa, eu tinha certeza que ia reconstruir o casamento, mas como que ela vai receber? Depois de 24 horas, eu cheguei em casa. Interessante que quando, olha gente, o estado que chegou. 4 dias sem tomar banho, fedido, tinha até piolho. Mas teve algo interessante que aconteceu quando você entrou dentro do ônibus ali em Cruz das Almas, né, Vanderlei? Quando eu entrei no ônibus, uma pessoa, claro que eu não conhecia, eu sentei no primeiro lugar e a pessoa do meu lado disse assim: Deus está cuidando do seu casamento. Aleluia! Aleluia! Dá para fugir da presença do Senhor? Não. Lá onde estava, Deus estava olhando para mim, olhando para o meu casamento e restaurando todas as coisas. Aleluia! Aí esse homem me chega em casa, ele saiu na segunda-feira de manhã, depois de 4 dias, chegou numa quinta-feira, e ali nós fomos percebendo que as nossas comunhões intensas só nos distanciavam. Que quando a gente busca a nossa razão, que quando a gente busca é assim que eu quero, é assim que tem que ser da minha forma, a gente só vai se distanciando. E nós fomos percebendo que cada comunhão intensa só nos afastava ainda mais e que ia quebrar a nossa aliança que um dia a gente tinha feito diante de Deus. E que o único caminho que a gente tinha que fazer naquele momento era recorrer àquele que projetou o casamento. Que ali, diante dele, nós precisaríamos fazer uma aliança e restaurar a aliança com ele, com aquele que projetou o casamento. Porque ele é o dono da família, ele é o restaurador da família. Aí, diante de Deus, nós restauramos o nosso propósito de estarmos juntos. E o que ele nos disse aquele dia nos fez hoje estar aqui falando para vocês que casamento pode dar certo. Amém, queridos? O que ele nos disse aquele dia nos fez já atender a tantos casais, atender a tantas famílias e trazer a esperança que ele é o restaurador de lares. Aleluia. Que ele é o restaurador de aliança. O que ele disse aqui, o que ele nos disse aquele dia, já fez estarmos juntos há 36 anos de casados. E temos a nossa torcida lá em casa que torce por nós, não é, André? Hoje os nossos filhos, nossas noras, eles falam: é bom estar aqui com vocês, porque a casa de vocês, a nossa casa, transmite paz, transmite alegria. O que ele nos disse aquele dia nos fez viajar por muitos lugares do estado, daqui do Brasil, fora do Brasil, para levarmos a palavra de Deus, restauradora, da equipe campeã, um casal de sucesso. Fez a gente escrever, queridos, o nosso devocional, 365 gotas de amor para casais. Porque a gente entendeu que a oração a dois, o devocional a dois, é uma ferramenta. É o sustento do casal, quando ele ora junto, quando lê, quando faz o devocional junto. Por isso nós lançamos o devocional 365 gotas de amor para casais. E nós vamos entendendo ali diante de Deus, através do que ele nos disse, que nós poderíamos ser essa equipe.
Por isso, os 3 pilares estão baseados nesse texto de Eclesiastes. Eclesiastes 4, versículo 9, que diz, vou mostrar aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Isso, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo, diga amigo, pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Glória a Deus. Você acredita na palavra do Senhor? Fala assim: eu acredito. Eu creio que a presença de Deus no meu casamento pode nos tornar essa equipe campeã e ter um sucesso dentro da nossa casa, fora da nossa casa e dentro da nossa igreja. Amém. Glória a Deus. Poder das diferenças. O poder das diferenças começa logo. Logo, quando o casal se casa, já aparece a diferença, que é o histórico familiar. Nós trazemos para o casamento a história da nossa família. Trazemos para o nosso casamento o sistema da família que nós fomos criados. A minha família, a família do pastor Conceição Couto, nós tínhamos um sistema familiar. E um sistema muito rígido. Nós não tínhamos nem televisão em casa, né? Nós assistimos televisão, eu assistia televisão no televizinho. Eu passava a tarde no televizinho, mas não tinha em casa, né? Para ir para a igreja, imagina chegar assim, um culto assim desse jeito, de jeito nenhum, era terno e gravata, num domingo de sol, né? Que eu ia para tocar trompete na igreja, terno e gravata. Esse era meu sistema familiar, não é? E o meu sistema familiar, nessa questão de igreja, fomos totalmente diferentes do Ferley. Meus pais, eles se converteram quando eu nasci. Sou filha mais velha de 5. E quando eu nasci com uma doença de pele. E os médicos não encontravam cura para aquela questão da minha pele. Minha mãe falava que já tinha levado em tudo quanto é médico e nada curava. Até que um dia no serviço, meu pai ficou sabendo que alguém benzia e orava. E curava. Aí quando os meus pais me levaram lá dessa mulher, chegando lá, a mulher fez umas palavras, algumas coisas assim, e indicou uma igreja para os meus pais. Qual igreja, gente? A igrejinha Kids. Sabe a igreja Kids? Que vocês conhecem aqui do lado, a igrejinha Kids? Era só um salãozinho minúsculo, não tinha nem reboco aqui na parede, a rua era rua de terra. Mas com 6 meses de idade, meus pais chegaram na igreja, através daquela oração daquela senhora, eu fui curada, Deus me libertou, não tenho mancha nenhuma no meu corpo, e a partir daí meus pais aceitaram Jesus, e a família toda foi aceitando Jesus, e eu fui criada aqui nessa igrejinha. Eu e a Sara está aqui, minha irmã, a gente limpando o chão da igrejinha. Quando tinha culto de ceia, a gente brincava depois no final do culto de ceia, que a gente fazia a nossa Santa Ceia, né, Sara? Comia os restos que sobravam de suco de uva e de pão, a gente fazia o nosso culto infantil. Eu fui criada nessa igrejinha. Até que um dia nós mudamos essa igrejinha, quando eu já tinha 7 anos, meu pai parou de ir para a igreja. Ao contrário do pai do Cordeiro, que era um pastor, meu pai parou de ir para a igreja, e para a gente ir para a igreja, e para os cultos, a gente chorava. A gente precisava implorar para o meu pai deixar a gente ir para a igreja. E aí eu cresci ouvindo o quê? Luiz Gonzaga, porque sou filha de nordestino. Luiz Gonzaga, mas também ouvia a coleção dos Estilo Cavalhais. E olha a diferença. E na hora de orar, meu pai não podia ter gente orando. A gente morava em 2 cômodos, pequenininho, aqui em Praça Paulista. Era o único quarto para aquele monte de filhas, inclusive meu pai e minha mãe. Aí eu me cobria com cobertor, e lá embaixo desse cobertor eu falava com Deus. Essa é a minha maneira que eu fui criada, né, Fernei? E quando nós nos casamos, o que aconteceu, Fernei? A primeira noite, nós chegamos
casa, e aí eu dobrei o meu joelho à noite e falei assim, agora é hora de oração. Você pode dobrar o seu joelho também? Não, Varley, não preciso orar de joelho. Eu sou do jeito que eu estou. Deus me ouvia aí embaixo do cobertor também, então eu não preciso dobrar meu joelho para orar. Gente, foi a nossa primeira comunhão intensa, não foi? Hoje não. Olha, estava errado, Varley? Estava errado? Não. Eu estava errada? Não, mas era um sistema familiar diferente que a gente foi se unir e a gente precisou adequar essas nossas diferenças. Não foi fácil, né, Varley? E hoje como que a gente ora, Varley? Na cama. E por isso que quando a gente casa, né, a Bíblia diz lá em Gênesis 2:24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então nós vamos criando o nosso sistema familiar. A gente precisou desligar do sistema familiar dos nossos pais, porque é princípio bíblico. E aí tem dois pontos aqui, né? Tem o ponto dos filhos que não têm dificuldade de desligar dos pais, e aí ficam presos aos pais, e aí acaba prejudicando. Nós atendemos já em nossos atendimentos homens que tinham dificuldade de estar perto da mulher, porque primeiro ele dava para sua mãe, primeiro ele passava na casa da sua mãe e tinha que ficar lá com ela e depois ir para a esposa. Você acha que isso não ia dar conflito? Claro que dá conflito, porque uma vez casado precisa desligar, precisa ir para o novo, que é o casamento. Agora tem outra parte também, que é o pai ou a mãe que não deixa ir, que sempre está ali, sempre está, não, você não vai, você tem que estar aqui, você tem que dar satisfação. Também está errado, é hora de deixar ir. Casou, queridos, deixe ir, deixe voar a vida sozinho. O Júnior e a Karen casaram e nós somos parentes, não é? Não sabemos da vida dele, do dia a dia. A gente não sabe dos problemas das DRs, a gente não sabe das dificuldades. Nada, sempre quando a gente encontra é como se encontrasse, né? Um parente. Tá tudo bem, tudo jóia, que bom, onde vocês passearam, fomos assim. Não é verdade, irmão? É assim mesmo. Agora, seria prejudicial para eles se a gente ficasse no pé deles. Não, você precisa dar um passo da satisfação para mim primeiro, para dar outro passo da satisfação para mim. Nós iríamos prejudicar o casamento deles. Por isso que deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E uma das nossas diferenças que a gente foi vendo também foi o nosso cardápio alimentar. Meu pai pernambucano, minha mãe baiana, isso era. Como que era o meu cardápio de comida? Era farinha de mandioca, feijão e carne de sol. O que era essa carne de sol? Meu pai pegava os bifes e estendia no varal da minha mãe, esse varal de roupa, para pegar sol, colocava um monte de sal, que não tinha nem geladeira, colocava um monte de sal para não estragar, então a gente comia aquele feijão com farinha de mandioca e carne de sol. A gente amava. E meu pai falava pra gente que queijo fazia mal, que a gente não podia comer queijo. E compensação, eu me caso com italiano, filho de italiano com mineiro, gente. Muito queijo em casa, né? Macarronada todo domingo era sagrado. Macarronada com queijo, turbaína e frango assado. Era sagrado. Né? Macarrão era só o domingo. E era o meu cardápio, imagina, farinha. Né? Não comia em casa, né? E olha como a gente resolveu essas nossas diferenças. Hoje, aqui na nossa família, quando a gente se reúne, eles falam que a minha macarronada é a melhor, não é, Sara? Só que a minha macarronada ariana é melhor. Mas sabe como que eu como a macarronada? Com farinha de mandioca, gente. Olha lá, aqui, comprei o baiano, nordestino aqui, olha aí, gente. Gente, essas diferenças atrapalharam o nosso casamento? Será que atrapalharam? Não foi tanto assim, porque a gente foi se ajustando, porque a gente foi entendendo que era um sistema familiar lá do Varley, sistema familiar do meu
imagine se eu forçasse a Eliana a ser igual a mim. Esse é o problema das diferenças. É quando não aceita a diferença do outro e exige que o outro seja igual a si. Se eu quisesse que ela me tornasse a minha imagem e semelhança, ia dar problema. Toda refeição ia ter problema. E toda dificuldade, aquilo que era simples e prazeroso, ia se tornar uma comunhão intensa. Por que ia dar problema? Porque, tá, tudo bem, tem o sistema familiar, a gente conseguiu se adequar. Mas nós somos muito diferentes um do outro. Para começar, eu sou mulher. Por aí já começa uma grande diferença. Existe uma grande diferença em ser mulher e ser homem, não é verdade? Sim, com E certeza. Deus criou homem e mulher para se unir e para se dar em casamento. Homem e mulher para se frutificar, para crescer, para encher a terra. E de repente, uma mulher com cabeça totalmente de mulher casa com um homem. E eu fui criada com 5 mulheres, criada pela minha mãe com mais 5 mulheres. Como entender a cabeça de um homem se eu era mulher? Totalmente diferente, com a minha personalidade, com o meu jeito tão feminino de ser, né, Verlei? E aí, se o Verlei, imagina, tentasse me mudar. Não dá, de jeito nenhum, é impossível mudar, não é? E muitas vezes sabe que eu falo muito com as mãos, né? E aí muitas vezes um movimento a mais com a mão assim, é maior que eu sou uma mulher, eu não sou teu amigo. E aí a Bíblia nos diz, olha que preciosidade, que Salmo 139:14, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, as tuas obras são maravilhosas, eu digo isso com convicção. Ora, não é o meu jeito, nem o jeito dela que é o perfeito. O perfeito é nós nos entendermos e multiplicar as nossas forças. Queridos, se você olhar minha mesa de trabalho, olha, juro que eu tenho que deixar em ordem. Juro que eu tenho que deixar arrumada. Mas arrumada do meu jeito, né? Porque a Eliana é muito organizada. Eu já desisti de falar da mesa dele. Ele tem lá o espaço dele no escritório, eu entro lá, eu só olho. Eu não falo mais. Porque não adianta, eu queria forçar porque ia mudar ter esse perfeccionismo que é nato meu. Eu nasci assim, faz parte da minha personalidade, faz parte do meu jeito de ser. E eu não vou conseguir fazer com que o Verlei seja do meu jeito. Eu achei interessante essa noite que a gente vai pra cama contar, Verlei. Ai, meu Deus. Foi muito engraçado, gente, o que aconteceu. A gente vai pra cama.
disfuncionalidade, ela pode chegar a muitos conflitos. Se não for tratado com empatia, se não for tratado conhecendo um ao outro, gera conflito. E a palavra do Senhor diz em Romanos 15, 5-7, diz assim: que Deus, que concede perseverança e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. Em completa harmonia. Dá para viver em casa em completa harmonia? Dá para viver? Dá, claro que dá. É entender o outro, é compreender. Muitas vezes hoje essa diferença torna-se em brincadeira, engraçada. A gente acaba rindo da situação. Não quero falar não, mas um dia... Não, mas foi eu mesmo. Eu derrubei café, pote de café, em cima da pia, assim, né? E eu arrumei, limpei, tirei tudo. Bom, acho que está tudo em ordem. Ninguém vai ver aqui, está perfeito, sabe? Está tudo em ordem. Aí, de repente, Deus disse: Bernê, você derrubou o café? Engraçado, meu Deus do céu. Eu limpei tudo. Tinha caído dentro da gaveta, onde tinha panelas, né? Todos os panelas estavam cheios de pó de café, gente. Olha que eu brincadeira. Aí o que eu tenho que fazer? Pedir para Deus paciência. E Deus foi me ensinando a ter paciência, a entender que faz parte da personalidade dele. Aí a gente vai estudando algumas questões assim, de TDAH, entendeu? A gente vai entendendo algumas limitações, assim, então a gente vai tendo mais, a gente vai ponderando mais algumas situações para poder viver em paz. Porque senão a gente vive em pé de guerra dentro de casa, por causa de uma toalha molhada na cama, por causa da pasta de dente que não aperta direitinho, né? Eu aperto direitinho a pasta de dente. Então a gente vai se perdendo durante esse convívio do casamento por detalhezinhos, por coisas tão pequenininhas e que vão distanciando, gente, a ponto de querer ir embora para o Porto Seguro. Olha aí, gente. E aí a gente constrói a conjugalidade. Nós somos indivíduos, não podemos matar o sonho do outro. Uma vez a Helena falou assim: eu quero estudar, fazer letras. Vai fazer letras, terminou letras. Aí eu queria fazer tanto psicologia. Claro, vai sim, vai estudar. Isso faz parte do sonho pessoal, da individualidade. Mas juntos a gente constrói a conjugalidade. A conjugalidade é aquele propósito que o casal tem de caminhar juntos. Aonde nós vamos chegar? Como vai ser a nossa educação de filhos? Como a gente vai educar a pequena? Qual é o nosso sonho para tal tempo? Isso é a construção da conjugalidade. É aquilo que a gente faz junto, aquilo que a gente caminha junto, aquilo que como casal a gente une e se torna uma só carne. E nós conseguimos nos tornar essa equipe campeã baseada nesse primeiro pilar, que é o poder das diferenças. E aí nós vamos ver agora um vídeo de um casal que não consegue lidar com essas diferenças. Existe uma disputa ali no casamento deles. Dá uma olhadinha. Quer dizer então que você estava cheio de problemas e não contou nada pra mim? Eu só ia te deixar preocupado, né? O que é que você ia fazer? Podia ter feito muita coisa, Cláudio. Podia ter segurado mais das despesas. A gente não precisava ter ido pra Aspen. Mas isso ia fazer toda a diferença do mundo. Aspen. Vou deixar que eu resolvo isso, como eu sempre resolvi. Eu sei, como você sempre resolveu. Sem nem se lembrar que eu existo pra te ajudar. Tá bom, e você ia me ajudar como? Indo num salão de beleza? Fazendo compras no shopping? Regendo o coral de criancinhas? Esquece. Eu não quis dizer isso, esquece. Mas já disse, tá? Vamos parar por aqui. Você sabia que eu tenho mais o que fazer, além de ser saco de pancadas? Você acha que é fácil dar conta de uma casa, de uma família? Você acha que é fácil cuidar de uma casa, de uma família e de uma agência dividida? Pelo menos você tem a Cibele pra te ajudar. É por Cibele agora, hein? Mas a Cibele é linda.
A Cibele é sensacional. A Cibele é imprescindível. Eu não vou ficar até de madrugada mais uma vez brigando por causa de ciúme bobo, não vou não. Amanhã eu trabalho. Bobo? Ah, que papo é esse? Tudo que diz respeito a mim é bobo, não é? Só você que é importante. Só o seu trabalho é que é importante. Eu não passo de uma mulherzinha. Para de se fazer de vítima. Parece sua mãe. Ah, sim, porque a mãe da Cibele deve ser um amor de criatura. O que é, mamãe? Onde é que você está? Eu agora não posso. Mas por quê? Eu estou no meio de uma briga. Briga? Exatamente, entre uma mãe e outra. Alô, Helena? Olha aqui, se você tá no meio de uma briga, vai terminar ela sozinha porque eu vou dormir. Você não quer enfrentar os nossos problemas. Da mesma forma que você não tem coragem de enfrentar o Marcos e lutar pela agência. Grosso e covarde. Mais alguma queixa? Vamos parar por aqui? Não! Você vai até o final. Você quer que eu assine aqui um atestado de fracassado? Fracassada sou eu. E essa minha vida vazia de salão, de academia, de shopping, de coral de criancinhas? Não é isso que você pensa? Essa terapia tá te deixando doida. E tá jogando você contra mim. Ah, eu sou doida, eu não sirvo pra nada e eu me faço de vítima. Mais alguma queixa? Vamos parar por aqui? Olha, eu não sei como você não me deixou naquela crise que nós tivemos em 95. Ok, já que é teste de memória, lá vai. Por que você não me deixou no dia que a Bia nasceu e você só queria saber dela, nem olhava pra minha cara? Você fala isso É. porque você nunca foi mãe. Eu queria ver você no meu lugar. Eu queria ver você no meu lugar! Olha quantas diferenças que precisam ser resolvidas. Olha quanta disputa. Pode ver aqui uma equipe campeã aqui, gente? Vocês conseguem ver? Parece dois times, né? Um brigando com o outro para roubar a bola do outro, para jogar no time lá e fazer o gol. Porque não consegue entender as diferenças um do outro. Porque não consegue valorizar a individualidade do outro. As potencialidades que cada um tem. Aí vira o quê? Uma briga, uma disputa de poder, de quem é mais forte, porque está faltando aí nesse casal o segundo pilar, que é o poder da companhia. Quando o casal mantém um relacionamento aquecido, assim como a gente leu lá em Eclesiastes, e manter esse relacionamento aquecido é um cuidar do outro, é um ajudar o outro nas suas individualidades, não é, Felipe? Eclesiastes 4:10 diz: se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se. Você já ouviu uma frase assim? Olha, eu vou contar para você porque você é meu amigo. E será que nós fazemos do cônjuge que a gente convive 24 horas juntos? Pelo menos a gente convive, nós, eu trabalho em casa, né? Eu trabalho em casa, está 24 horas juntos. Será que a gente faz do cônjuge o amigo? Será que é possível abrir o coração para o cônjuge? E olha, quanto mais eu contei das minhas vulnerabilidades para a Eliana, quanto mais eu abri as minhas dores, os meus conflitos, as minhas vulnerabilidades, mais amigo a gente se tornou. Porque quando a gente não é amigo, a gente não tem problema, não é verdade? Eu cumprimento, mas está tudo bem? Tudo bem, você sabe, eu vou ficar com as dores, que só você sabe a dor que está no seu coração, mas também está tudo bem. Não é assim que a gente se cumprimenta? Está ótimo, Marcelo, está tudo bem. Mas quando é amigo, você fala assim: não, eu não estou bem. Mulher, eu disse para mim: você não está bem. Eu falei: oh, sim, claro que eu estou. Onde você viu? Estou bem. Não, você não está bem. Eu estou, mas está tudo bem. É verdade, não estou bem. Eu vou falar para você o que está acontecendo. Eu estou triste por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Está me deixando chateado. Mas existe assim uma situação muito peculiar e muito assim um campo minado. E a gente aprendeu a ser transparente um com o outro. Chegar aqui e contar para vocês as nossas diferenças e a gente conta de uma forma assim alegre, feliz, porque a gente aprendeu a lidar com elas. A gente foi criando esse nível de relacionamento, de transparência, que não existe nada escondido entre nós dois. Olhar nos olhos do Fernando, eu já consigo entender o que está acontecendo. Mas eu precisei, a gente precisou conquistar isso no nosso casamento.
absoluta. Então eu posso falar tudo para você? O melhor amigo. Eu posso falar tudo para o meu melhor amigo? Pode sim. Então, Verley, meu amigo, o meu marido Verley está fazendo isso. Como que eu resolvo essa situação com o meu marido Verley? O seu amigo vai falar com o seu marido. Não é meu amigo? Não deveria confiar no meu amigo? Para quem que eu deveria falar sobre o meu marido Verley? Para o meu melhor amigo. Gente, isso é um segredo. Assim, estar com Deus, a gente recebe uns segredos assim, né, Eunice? A gente recebe uns segredos que, sabe assim, que se a gente fosse contar tudo que a gente vive, só está diante de Deus, porque Deus nos vai nos ensinando a viver com as nossas diferenças. Talvez você não passe por essas coisas, mas é a minha história, é a nossa história, e a gente conseguiu vencer através disso. Hoje não existe nada escondido, e a gente foi crescendo. Foi fácil ficar ouvindo as vulnerabilidades do outro? Não foi fácil, mas a gente foi crescendo, porque a gente foi buscando sabedoria e discernimento para entender as situações de diferença. E o que aconteceu? O nosso segundo pilar só foi aumentando. A nossa amizade, estar junto com o outro, pode tudo acabar, pode tudo destruir, mas a gente está junto. Quando nós entendemos ali diante de Deus, que Porto Seguro ficou para trás, na verdade, e nós entendemos que o nosso Porto Seguro era Deus, nunca mais existiu aquela palavra vitória, nunca mais existiu a palavra divórcio, nunca mais existiu a palavra separação. A gente foi junto, nós vamos, prometemos ao outro, nós vamos juntos, e Deus vai nos ensinar a viver essa vida a dois. Sim. E ensinar a viver essa vida a dois precisa de tempo de qualidade. Não adianta essa correria do dia a dia que não teve tempo para conversar, não teve tempo para estar junto. Olha o que diz em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 3. Como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha aqui, tem prazer de estar junto. A sombra, imagina aquela sombra. Você está caminhando num dia de sol, e aí você entra debaixo de uma árvore. Ai, que lugar gostoso. E é esse momento de estar junto. Nós temos uma prática de estar junto no sofá à noite. Deixe o celular de lado, por favor. Desliga a televisão, por favor. E aí a gente conversa. Sobre o quê? Qualquer coisa. Mas a gente tem tempo de qualidade da gente olhar olho no olho. Porque eu trabalho em casa o tempo inteiro. Eu trabalho em home office, fico em casa. A Diana trabalha, fico em casa. O André trabalha em casa. Todos nós três ficamos em casa o tempo inteiro. E aí chega a noite, a Diana fala assim para mim: eu nem te vi. Mas como, meu? Eu passei o dia inteiro aqui, abracei você durante o dia. Como não viu? Não viu por quê? Porque não teve o tempo de qualidade, o tempo de conversa, o tempo de abrir o coração, o tempo de a gente simplesmente estar junto. Não falar nada. Não falar nada. Estar junto. Não era assim quando era namorado? Namorado a gente não desgrudava, não é verdade? Eu fazia de tudo. Eu morava em Jundiaí, trabalhava na CRUP, o ônibus passava aqui na frente, né, na avenida aqui, e aí eu dava um jeitinho de toda noite eu parar na casa da Helena. Era um jeitinho, né? Porque eu era namorada, eu tinha que estar junto. Até esquecia do cursinho, dava um bolo no cursinho. Mas veja, queridos, é um tempo de qualidade que nós, homens, nós, casais, precisamos dar um para o outro. Porque a gente fica preocupado demais, a gente fica na agenda demais, fica no celular demais, fica, enfim, esquece do relacionamento. Sentar-se à sombra. Veja, não é correndo, não é um tempinho, não é estar ali inteiro, é estar inteiro para o outro. Seja para desabafar, seja para conversar, seja para falar de assuntos, enfim. Seja só para estar junto. Precisa estar junto. Nós fomos aprendendo a estar junto dessa forma, que assim, tudo a gente resolve junto. Não tem nada assim que eu faço que o Fernando não saiba.
meses que ela estava com um amante. Eu falei para ela, ele vai descobrir. Não vai. A gente prometeu que não vai descobrir, ele vai descobrir. O que aconteceu, gente? Descobriu. A outra lá, a esposa lá, foi e contou para o marido, descobriu. Não existe segredo, gente. Não existe, vem à tona. Ou se não vem à tona, você vai viver uma tormenta pelo resto da vida. Porque você convive com a pessoa, você dorme com a pessoa, ela conhece o seu corpo, mas às vezes não conhece o que se passa aqui na sua mente. Não conhece os conflitos da sua mente. E quando a gente tem essa pessoa do nosso lado como nosso melhor amigo, a gente pode abrir os nossos conflitos. E a gente foi aprendendo a viver dessa forma. Quando a gente chega hoje para vocês e fala, a gente propõe para vocês se tornarem essa equipe campeã, é porque a gente pratica isso no nosso lar. E o nosso filho está aqui para testemunhar. Porque é muito fácil chegar aqui e falar, fazer isso, mas a gente não fazer lá em casa. Existe, né, os pouquinhos de gente aí, né, cara? Estão lá olhando para a gente. E como é bom quando a gente lança para fora os nossos conflitos. Como profissional da saúde mental, eu sei como é importante colocar para fora os conflitos. E às vezes eu não consigo falar. Procura ajuda. Procura ajuda. Nossa, às vezes eu ouço homens falando, mas se eu falar isso, a minha esposa é muito frágil. Ela não vai aguentar isso que eu for falar para ela. Busca ajuda. Busca ajuda. Quantas terapias de casais que os casais vêm pra gente e a gente ajuda, a gente segura na mão e ajuda a caminhar. Não está conseguindo sozinho? A gente ajuda. Outros profissionais ajudam. Mas você não precisa, você não merece sofrer sozinho. Porque esse conflito mental vai atrapalhar a sua saúde mental. Você vai parar de render no seu serviço, vai atrapalhar o seu serviço, vai atrapalhar o seu rendimento como marido, seu rendimento como pai, seu rendimento em outras áreas da sua vida, porque os conflitos mentais adoecem. Quanta ansiedade, quanta depressão, e que às vezes a gente não consegue nem detectar que está depressivo. Quando vê, já está com ataque cardíaco, já está com pressão alta, diabetes, não sabe o que está acontecendo, porque tem coisas guardadas aí na alma. Diga assim comigo, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu entrego agora os meus conflitos mentais a Jesus Cristo. Porque Ele levou os meus conflitos na cruz do Calvário. E Ele entende a minha dor. E em nome de Jesus, eu recebo cura. Eu recebo cura mental. Para viver o melhor de Deus no meu casamento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A vida 2, queridos, precisa manter aquecida. Manter aquecida, muitas vezes, é um bilhetinho. Eu já coloquei bilhetinho, sabe, post-it, no armário. Quando ela abriu lá no armário, o guarda-roupa dela estava lá, eu te amo. Só isso. Aí, quando ela foi abrir lá, o pote de arroz abriu, estava lá outro bilhete, você é maravilhosa. Aí quando ela foi pegar o saleiro abriu o armário, como você é linda. É manter aquecido o relacionamento. Gente, depois que o Felipe voltou de Porto Seguro, ele ficou muito inteligente. Ficou muito inteligente. Ele aprendeu lá que Efésios 5 fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Ele começou a plantar, né, Felipe? Sim. Nem sempre colhe à noite. Às vezes demora alguns dias para colher. Mas ficou muito inteligente, né, Felipe? Sim, com certeza. E aí, manter esse relacionamento aquecido, querido, você vai plantando, você vai cuidando, e o relacionamento fica pronto para amar, para estar junto. Porque a tendência é que na correria, nas coisas, a gente vai distanciando um do outro. Por isso nós vamos passar um vídeo aqui para vocês de um homem que ele estava distante, mas ele resolveu fazer uma surpresa para a esposa, para ter um relacionamento aquecido. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Eu gosto das cores, são muito bonitas, mas eu estou um pouco preocupada com a iluminação. A gente devia mudar. But I
Só uma rosa. É linda. Por que não foi à festa? Porque para dançar você precisa de um par. E o meu par está bem aqui. Beverly, dance comigo. Mas eu não sei. Sabe Eu sim, não sei. você dança comigo há 19 anos. Eu não conheço os passos. Eu te ensino. Aqui? Agora. You ought to give me wedding rings, and I love it when you give me things, and you ought to give me wedding rings. You ought to give me wedding rings. Olha o que ele pergunta para ela. Dance comigo. O que ela responde? Mas eu não sei dançar. Olha o que ele fala para ela. Há 19 anos você dança comigo. Fernei, há 36 anos você dança comigo. Eu já fiz teu pé. Já. Já passou no carro. Quando ficou desempregado, por exemplo. Há 36 anos a gente aprendeu a dar os passos do desemprego. Há 36 anos a gente aprendeu a dar os passos da doença. Quando o médico falou que o nosso filho mais velho não ia mais andar se a gente não operasse ele. Há 36 anos nós fomos entendendo a resolver os nossos conflitos. Há 36 anos, cada hora, cada dia que a gente acorda, é um ritmo de música que a gente tem que dançar. Qual é o ritmo que vocês têm dançado a dois? E não dá para dançar sozinho. Não. Porque esse ritmo da música do casamento é dançar a dois. E aí a gente entende o terceiro pilar da equipe campeã, que é o poder do compromisso. Somente o compromisso da equipe campeã consegue a gente estar sustentados. Consegue sustentar a gente porque existe um compromisso. Nós fizemos o compromisso de estarmos juntos. E é esse compromisso que sustenta a equipe campeã. De estarmos dançando todos os dias. Quais as surpresas que a vida oferece para vocês todos os dias? E está nas nossas mãos escolher qual ritmo que eu escolho dar para essas surpresas que a vida me apresenta. E aí na dança do compromisso tem Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu sou um barbante, a Eliana é uma linha. Né? E a gente entrelaçado. É fácil quebrar. Agora, se esse barbante com essa linha estiver num cabo de aço, que é Jesus Cristo, que é a terceira dobra, aí não quebra com facilidade. E aí é nosso compromisso com o Senhor dentro da nossa casa, como centro da nossa família. Cristo é o centro da nossa casa, da nossa família. E viver esse compromisso que Cristo em nós, e esse compromisso de caminhar juntos, precisamos andar em acordo. Amós capítulo 6, versículo 3 diz: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem em acordo. O acordo, ele é essencial. É o compromisso que a gente tem diariamente. É o compromisso que a gente tem todos os dias. São os acordos. E quantos acordos a gente faz um com o outro? Acordo, vamos fazer um acordo. Olha, eu vou te pegar no salão de beleza lá às 4 horas da tarde. É um acordo. Aí termina o salão, das 4 horas, das 4h30, das 5 horas. Cadê meu marido? Aí o marido chega, esqueci. E quando sou
comprar alguma coisa no final do ano. E aí vamos cortar. Chega um momento, um deles, ou seja, o marido, ou seja, a esposa, vai lá, usa o dinheiro, usa o cartão de crédito, além da necessidade. Pronto, quebrou o acordo. E aí, cada vez que quebra um acordo, é uma comunhão intensa. Não é verdade? Então, o acordo do casamento, o compromisso, a gente tem sim, compromisso até que a morte os separe. Mas o compromisso do acordo é diário. É diário. E aí, se a gente quebra esse acordo na educação dos filhos, no compromisso, seja qual for, né? A gente foi aprendendo a viver em acordo durante essa jornada, a dois. Teve uma vez que eu falei para o Verley, a gente morava lá no Mandaqui, perto ali do Marcelo e da Luiz, e para ir até a igreja, a gente tinha que andar, acho que não sei se 2, 3 quilômetros, mas nós tínhamos nosso filho, o Verley Júnior, e o Andrezinho tinha nascido, era um bebezinho, e a gente não tinha carro. Aí eu falei para o Verley, que tal a gente comprar um Fusquinha? Lembra da história do Fusquinha? Lembro, aí num sábado, solar, ali na Direitos Humanos, eu fui até uma loja de carro, e a hora que eu entrei na loja, tinha um Fusquinha lindo. Brilhou os meus olhos aquele Fusca. Aí eu fui lá, fiz negociação, fechei o negócio, voltei para casa com um Fusquinha. Eu parei em frente de casa e eu chamei a menina, vem ver o Fusquinha, você vai ver que Fusquinha lindo que eu comprei. Mas cadê o Fusquinha, menino? Não estou vendo o Fusquinha. Tá aqui o Fusquinha. Isso cadê 2.0 esportivo? Naquela época a gente era um carrão, cadete 2.0. Aí esse Fusquinha chegou em casa, mas também chegou um carnezão, um carnê grosso assim. Pergunta se esse carnê ficou em casa e se esse Fusquinha ficou por muito tempo em casa. Foi uma coisa feita fora de acordo, não tinha condições de ficar com aquele Fusquinha. Acordo quebrado, né? Agora, veja, a gente já mudou de cidade, queridos. Vocês que são nos conhecem. Nascemos em Jundiaí, moramos aqui na Várzea. Depois da Várzea nós fomos para Diadema. De Diadema fomos para o Mandaqui. Do Mandaqui voltamos para Jundiaí, fomos para Brasília, voltamos para Campinas. Todos esses movimentos que nós fizemos debaixo de acordo. Oramos, pensamos juntos. Porque chegar para um acordo, muitas vezes não é nem a opinião dela e nem a minha. É a opinião do Senhor, porque o Senhor não é Deus de confusão. Ele não vai falar para o marido uma coisa e falar para a mulher outra. Deus é Deus de paz. Amém, queridos? Diga comigo, Deus é Deus de paz. A mesma convicção que Ele vai dar ao meu coração, vai dar ao coração dela. E nós mudamos para Diadema. Foi a primeira mudança radical, porque a gente saiu da família, aqui próximo à família, e fomos para Diadema. Passamos por problemas, passamos por dificuldades lá, mas ninguém poderia dizer ao outro, é culpa sua que eu estou aqui, porque nós fomos em acordo. Muitas vezes o homem usa de chantagem para a mulher. Olha, você vai fazer isso e eu vou dar um cartão de crédito para você. A mulher muitas vezes usa de chantagem, chora, até chegar a um acordo. Dorme de calça jeans. Para chegar a um acordo. Mas todos os acordos forçados só geram problemas. Porque a única forma de entrar em verdadeiro acordo é buscar o Senhor, é encontrar nele. Senhor, dá-nos a direção exata nesse momento. E o Senhor vai testificar o seu coração, vai testificar o coração da sua esposa para entrar em paz nessa situação. E nós fomos aprendendo que a equipe campeã, baseada nos 3 pilares. Qual que é, gente? Vocês lembram primeiro? O poder das diferenças. Segundo, o poder da companhia. E o terceiro, o poder do compromisso. A gente só consegue ser essa equipe campeã, um casal de sucesso, baseado nesses 3 pilares, sustentados pelos 3 pilares, porque existe algo aí dentro desses pilares que a gente foi entendendo que existe uma cola que sustenta esses 3 pilares. Se a gente imaginar um estádio que sustenta aquelas arquibancadas lá, que faz toda a torcida
pilares da equipe campeã, existe uma palavrinha pequenininha, que às vezes a gente não gosta, mas que precisa acontecer dentro do casamento para fazer efeito para a equipe campeã, que é o perdão. Sem o perdão, a gente tem comunhão intensa todos os dias. Sem o perdão, a gente tira aquela lista de extrato, como se fosse extrato bancário, e a gente acusa o nosso cônjuge todos os dias, porque nós não somos casados com pessoas perfeitas. Eu não sou perfeita, Verley, eu sinto muito. Eu também não sou perfeito. Então me perdoa pela minha imperfeição e me ajuda a chegar na estatura de varão perfeito diante de Deus. É uma conquista diária todos os dias, porque não somos perfeitos. Existem situações que a Bíblia fala que com ferro se afia, e o homem como ele se afia. Então tem hora que a gente tem que ser firme e falar, não, esse caminho que você está pegando está errado, então volta. Eu estou aqui junto com você para te ajudar. A gente precisa liberar perdão. Porque por mais que a gente conheça, veja, por mais que a gente conheça as regras, conhece o que deve ser feito, mas como ele falou, a imperfeição acontece diariamente, em todos os momentos. E aí Pedro questionou Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Olha, eu vou chutar alto, Pedro falou. Eu vou chutar 7 vezes, tá bom, Senhor? Jesus falou o quê? 70 vezes 7. Aí está o segredo, está um coração aberto, um coração cheio de graça. A graça de Deus nos alcançou, nos perdoou de todos os nossos pecados. E essa graça de Deus nós devemos estar prontos para dar ao cônjuge. Também devemos ser humildes para falar: olha, eu errei. Devemos ser humildes para falar para o filho: eu errei com você, me perdoa. Eu errei com você, eu fui áspero, me perdoa. Isso é ser humilde. A prática do perdão dentro de casa é o que sustenta esses 3 pilares Da equipe campeã. da equipe campeã. E o que é mais difícil muitas vezes que a gente vê no consultório são pessoas que não conseguem se perdoar a si mesmo. Depois que o Verley voltou de Porto Seguro, foi uma jornada. Voltou, né, Verley, de Porto Seguro, graças a Deus. Mas foi uma jornada, gente, de cura para o perdão. Foi um processo do perdão. Porque o perdão ele é uma escolha. A gente decide perdoar, mas tem que passar pelo processo da cura. E quantas vezes o Verley ficava angustiado porque ele não conseguia se perdoar, porque ele falava: eu te fiz mal, eu deixei você sofrendo, eu não consigo me perdoar. E quantas vezes eu tinha que orar para o Verley e falar: mas Jesus já te perdoou, e Jesus já me ensinou a te perdoar, mas foi um processo. E o que é o perdão? Gente, a gente não tem amnésia. A gente consegue lembrar, a gente contou para vocês uma história que foi tão sofrida para a gente na época, mas quando vocês riram, não riram? Foi engraçado o Verley voltando fingido de Porto Seguro. Ai, meu Deus. Mas foi um processo, e o perdão é assim: a gente olha a ferida, a gente olha a cicatriz, mas não dói mais. A gente não tem amnésia do que aconteceu, mas a gente não sente mais a dor. A gente não cobra mais o outro pelo que aconteceu. A gente lembra de uma história, porque a cicatriz está ali. A gente olha, a gente vê a cicatriz, mas não existe mais a dor. E isso é muito importante que ele está falando, porque quando a gente perdão é uma decisão. Eu decidi, eu te perdoo. Agora, a cura, como ele falou, é um processo. Nesse processo, o que aconteceu? Por eu ter deixado ela 24 horas indo embora, eu precisei ter cuidado para não deixá-la mais preocupada. Então hoje a gente tem um hábito, estou no mercado, hoje eu estou indo em tal lugar, olha, eu estou chegando, olha, vai demorar meia hora, porque é um processo. Apesar dela ter me perdoado ali, me aceito, mas a cura foi aos poucos. O que é? É uma conquista da confiança. É reconquistar a confiança. Então como que a gente demonstra perdão e amor? É com ação. Às vezes a pessoa fala: mas eu amo Eliana, mas eu não estava tendo ação. E não adianta amar só da boca, só falar eu amo, e não tem ação. E amor é ação, é pura atitude. E olha o que o nosso treinador infalível fez por nós. A equipe campeã, ela tem um treinador que ele é infalível, ele não erra. Às vezes eu estou assistindo o jogo, lá futebol com o André, e o André fala: mas eu pergunto ao André, mas por que errou esse passe? Por que errou essa jogada? Ah, o técnico
a palavra do Senhor diz lá em Mateus: o que Deus uniu, ninguém o separa. Ou seja, o seu casamento é uma bênção de Deus. O treinador, ele fez a testemunha, ele é testemunha do seu casamento. E ele é o mais interessado que o seu casamento dê certo. Porque ele é Senhor da tua vida, e Senhor da tua esposa, e Senhor do teu casamento. E a palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11: porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor: planos de fazer prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O seu casamento, querido, está nas mãos de Deus. Ele tem esperança e um futuro para você. Um futuro de paz, um futuro de segurança. Por isso, o treinador infalível, ele é o centro do seu casamento. É nele que a gente se sustenta, é nele que a gente se apoia, e é nele que a gente vence as nossas batalhas diárias. É nele que você e seu cônjuge se tornam uma equipe campeã, um casal de sucesso. E naquele dia, quando o Verei voltou, e que nós fizemos esse triângulo amoroso com Deus, o que Ele nos disse naquele dia fez a gente chegar aqui hoje com a certeza de que Ele está conosco todos os dias. Ele nos fez nos lembrar do compromisso que nós fizemos ali no altar. Com 18 anos, o Verei com 21 anos, que nós estaremos juntos em qualquer situação. Talvez alguns aqui a gente não conhece a história de vocês, a gente não sabe se vocês estão no primeiro, segundo, terceiro casamento, a gente não conhece. Mas se você está aqui casado, prossiga nesse casamento. Deus está com vocês e assuma o compromisso de estarem juntos em qualquer situação, porque é melhor nós termos dois do que um, porque o trabalho de dois tem muito mais valor e muito mais segurança. E nós vamos ver agora o último vídeo, para nós já caminharmos para o encerramento, de um homem que decidiu assumir esse compromisso numa situação muito difícil com a sua esposa. Querida, eu sei que já faz muito tempo, mas eu tenho algo a lhe dizer. Algo para fazer você recordar, porque... Bom, acontece que eu me lembrei disso esta noite. Vejamos, já faz muito tempo. Eu, John, aceito você, Helen, para ser minha esposa. Para tê-la e conservá-la. Para honrá-la e protegê-la. Estar a seu lado na alegria e na tristeza. Na doença e na saúde. Para amá-la e cuidar sempre. Eu lhe prometo isso de coração. Com minha alma. Enquanto nós dois vivermos. Esta é minha promessa a você. Sabe, até agora eu pensei em cuidar de você como uma tarefa. Mas eu quero que saiba que cuidar de você é uma honra, um privilégio. Esta cama é o meu altar, Senhor. E sobre ela está a mulher que amo. Eu a entrego em suas mãos.
pé, que nós vamos juntos com vocês renovar as nossas alianças agora, diante da presença de Jesus. Se vocês quiserem assumir esse compromisso conosco, pode se colocar em pé, em nome de Jesus. Olhe o seu cônjuge, diga comigo. Vale a pena? Vocês querem? Amém. Quem quer falar, eu quero. Amém. Cadê o homem? Eu quero. Amém. Olhando nos olhos da sua esposa, diga assim comigo: meu amor, eu renovo o meu compromisso de aliança com você. Eu prometo estar ao teu lado, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Enquanto eu viver, estarei ao teu lado. Você é preciosa aos meus olhos. Dê um abraço. E aí, meninas, vamos lá comigo? Meu amor, eu renovo o meu compromisso de aliança. Prometo estar ao teu lado em qualquer situação. Conte comigo como sua melhor amiga. Estou junto com você até que Jesus venha nos buscar. E o noivo balançando. Ainda pensadinhos assim: Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela vida do casal que está aqui. Somos gratos a Ti pela vida desse marido, Senhor. Senhor Jesus, nós rogamos pela vida deste homem, que ele seja fortalecido, que ele seja sustentado pelo Teu poder. Rogamos, Senhor Jesus, para que ele seja, Senhor, cheio da Tua graça, governado pelo Teu Espírito e dirigido por Ti, Senhor, no cuidado da sua família, no cuidado com a esposa, no amor, que possa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Senhor, capacita a vida do meu irmão para que ele possa ser, meu Pai, ó Deus, cada dia mais parecido contigo, Senhor, no amor para a sua família, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor nos transforme, Pai, mulheres virtuosas, mulheres, Senhor, Deus, que tenham amor, Pai, para o nosso marido, que ame, Senhor, Deus, a casa, o lar, a sua família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada uma das mulheres que estão aqui, Senhor, renovando a mente, mulheres que chegaram aqui cansadas, com fardo pesado, Senhor, com tantas tarefas, com tantas decisões, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, traga o alívio mental, traga o alívio, Senhor, Deus, nas situações, ó Pai, que estão com dificuldades, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse casal se une